Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier. Olá, eu sou Nathalie Nanini e a partir de agora você está no Saúde e Atitude, um programa da Fundação São Francisco Xavier que leva a você informação de qualidade e que contribui para o seu bem-estar. No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental com a psicóloga do Hospital de Cubatão, Daniela Cristina Machado Câmara. Daniela, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Daniela, como é que a gente pode definir, se é que há uma definição, do que é saúde mental? Hoje não tem um conceito definido sobre saúde mental, mas da Organização Mundial de Saúde é que é um bem-estar, né, uma forma de bem-estar onde a pessoa tenta manter o equilíbrio entre a parte emocional, entre a parte cognitiva, né, é a forma com que a pessoa consegue mediar esses conflitos. A gente pode dizer que a sociedade de hoje está ficando cada vez mais doente mentalmente? Sim, hoje com o estresse do dia a dia, com as rotinas excessivas, com a falta de olhar para dentro de si, isso sim está ocasionando a falta de saúde mental e o aparecimento das doenças. É importante pegar o gancho dessa tua fala para a gente diferenciar o que é saúde mental e o que é doença mental. São coisas completamente diferentes. Sim, a falta de uma leva a outra, né? Se eu não consigo manter a minha saúde mental, isso vai ocasionar e vai gerar uma doença mental, como a depressão, os transtornos de ansiedade, a esquizofrenia, ela já vem, ela desencadeia depois, né? Mas ela também pode ser desencadeada pela falta de saúde mental. A gente vive num mundo extremamente acelerado, onde as cobranças estão cada vez mais incisivas, onde as mudanças estão acontecendo muito rápido e onde o estresse, como você bem falou há pouco, é um dos grandes vilões que afeta a saúde mental. Como que o ser humano, como é que o indivíduo, dentro desse contexto todo, que não dá para mudar, a gente não pode sair desse contexto e tentar buscar um mundo ideal, como que ele pode lidar melhor com o estresse do dia a dia? Bom, para iniciar, a gente precisa, dentro da nossa rotina, ter um planejamento. Precisamos planejar o nosso dia para que a gente consiga, dentro das atividades, deixar um tempo para que a gente consiga se alimentar, para que a gente consiga ter um bom sono, para que a gente consiga ter o convívio com as pessoas que a gente gosta e o principal, olhar para dentro e ver quais são as nossas preferências, né? O que faz mal e o que faz bem, parar de se cobrar tanto, porque a gente se cobra muito, né? As falhas são permitidas desde que ela não seja excessiva. Então isso é importante no nosso dia a dia, que a gente tenha tempo para avaliar essas coisas. É a gente prestar atenção no ser e não tanto no ter. Sim. Hoje as pessoas estão cada dia mais preocupadas com o ter o melhor celular, com ter uma casa própria, com ter as melhores roupas, com ter dinheiro para sair e ir nos melhores lugares, e elas esquecem de ser, de cuidar realmente do corpo, de cuidar da mente, de ser uma pessoa saudável. Antigamente a gente não via muita gente com depressão, não via muita gente com síndrome do pânico, e parece que todo mundo em casa tem alguém que tem esse distúrbio. Quando a gente senta para conversar em círculos, encontra amigos, a gente sempre ouve a história de alguém que está com depressão. Essa falta de cuidado com o ser pode ser a grande responsável pelo número assustador, inclusive colocado pela OMS como uma epidemia mundial, do aumento dos casos de depressão? Sim, ele pode ser um fator importante, mas é que antigamente também as pessoas que apresentavam os sintomas de depressão e síndrome do pânico, elas eram isoladas da sociedade. Então a gente não tinha tão constante. Mas hoje, nesse aumento de estresse, as pessoas estão mais ansiosas, então isso aparece com frequência.
né, essa busca pelo melhor do que o outro, de mostrar que eu sou diferente, isso pode sim estar ocasionando este aumento da depressão. E também a questão da tecnologia. Antigamente as pessoas tinham mais contato, olho no olho. Hoje as pessoas não fazem isso, né? É tudo pelo WhatsApp, é tudo pelas redes sociais. Hoje as pessoas nem ligam mais umas para as outras, né? Tudo se resolve pelo WhatsApp. Vou mandar uma mensagem de WhatsApp. E muitas vezes a gente sabe que o falar faz muita diferença, né? Sim, o falar e o ouvir, né? Às vezes um abraço somente, só um olhar e um abraço já minimiza muito o sofrimento. Você falou que antigamente as pessoas que tinham esses distúrbios, vamos dizer assim, elas ficavam isoladas. A mente, ela dá sinais de que as coisas estão saindo do controle. Essas pessoas que percebem os sinais, elas precisam sair do anonimato? Elas não têm que ter medo de buscar ajuda? Não, nós precisamos nos conhecer, e qualquer mudança, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, é importante que a gente fale, que a gente vá buscar ajuda. Seja uma ajuda primeira lá de um amigo, de um familiar que a gente confie. E quais são esses sintomas que aparecem geralmente? É o medo excessivo, a vontade de isolar, aquela falta de concentração que a pessoa tem no dia a dia, ela é uma tristeza, um choro fácil. Então esses sintomas são importantes que a gente converse, porque a pessoa que está de fora daquele contexto, ela vai conseguir te direcionar para uma ajuda profissional e ela vai até te acompanhar. O problema é que a gente guarda isso, e aí quando a gente vai revelar, é quando já não está no estágio em que a gente precisa de ajuda medicamentosa. E é aí que a gente tem que, é o que a gente tem que evitar, né? Se a gente previne, quando a gente fala de saúde, a gente fala de prevenção, né? E saúde mental não pode ser diferente disso. A gente precisa prevenir. Existem formas de prevenir, não existem? Isso, existe prova de várias formas de prevenir, como? Eu preciso primeiro me conhecer. Me conhecendo, eu vou buscar o auxílio de uma atividade física, seja ela da minha preferência. E ela tem que dar prazer, ela tem que liberar a endorfina e ela me dá prazer. Não adianta eu ir para uma academia fazer um exercício que eu não me sinta à vontade, porque aquilo vai me deixar mais frustrada do que vai me ocasionar um bem-estar. Eu preciso ter uma boa noite de sono, ou para quem trabalha no período noturno, um descanso após o turno de trabalho. Preciso me alimentar bem. O excesso de comidas que não fazem bem para o corpo, isso vai também ocasionar um problema emocional. Aliás, comidas que não fazem bem para o corpo fazem parte do mundo moderno, né? Sim. Que são as comidas rápidas, né? Você não tem tempo devido às suas atividades rotineiras e aí você acaba comendo qualquer coisa que seja muito mais fácil e que vá te alimentar por um longo período. E isso vai ter uma somatória de problemas depois, que isso vai influenciar no seu emocional. Você falou da importância da atividade física e da importância de fazer uma atividade física que te dê prazer. Cuidar do corpo é importante, sem dúvida nenhuma, mas treinar a mente, muita gente não se atenta a isso. É tão importante quanto treinar o corpo. Sim, eu preciso treinar a mente. Quando a gente está num processo que a gente quer emagrecer, a gente faz uma série de dieta, exercício físico e a gente só vai ter um resultado no final. Sim. A mente também é assim. Nós precisamos treinar para a gente enxergar as nossas qualidades, enxergar onde a gente precisa melhorar e enxergar isso no outro. Isso tem que ser diário. Eu não consigo simplesmente falar para mim, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ver todo mundo perfeito, com todas as suas qualidades. Eu vou ter mais otimismo, eu vou ser mais grata. Vou ver só as coisas pelo lado positivo. Não consigo fazer isso de um dia para o outro. É treinamento diário. Quando eu percebo que isso está acontecendo, eu vou me condicionar e vou tentar fazer melhor. Nesse momento, a rede de apoio é fundamental, né? Mas como apoio, não como crítica, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que está do lado de uma pessoa que é reclamona, que vê a vida de uma maneira sempre muito negativa, ao invés de vir com um apoio, ela vem com a crítica. A crítica colocada de uma maneira equivocada também não ajuda, né? Sim, nós temos que nos cercar de pessoas que entendam o que a gente está passando e que possam nos auxiliar.
nem que seja somente para ouvir e dar aquele abraço que a gente precisa. Se eu for buscar pessoas que elas têm o mesmo problema do que eu, de forma contrária, aquilo só vai me prejudicar, ele não vai me ajudar. Quando você fala de gestão de tempo, de ter tempo para o lazer, de ter tempo para um sono, para uma qualidade de sono boa, você concorda que o indivíduo também precisa, dentro desse mundo acelerado, aprender a dizer não? Sim, faz parte. Hoje em dia nós temos adolescentes frustrados com o não, porque a gente não tem o hábito de dizer não e não conseguimos entender o não. O não é preciso. Dizer não, eu não quero, eu não posso nesse momento, faz parte. Porque lá no futuro as pessoas vão ser menos frustradas quando algo não der certo. Você acredita, como psicólogo, e você deve, dentro do hospital, você deve ter contato com muita gente, que as pessoas estão acordando para a necessidade de se viver melhor, de se preocupar com a forma que vai envelhecer dentro desse mundo tão tecnológico, tão acelerado, ou isso ainda é um desafio que precisa ser perseguido? Sim, é um desafio. As pessoas, elas não pensam, elas pensam no presente, mas um futuro próximo. As pessoas não pensam em galgar as coisas para um futuro nesse sentido de saúde. E a gente se depara diariamente no hospital com pessoas que ficam frustradas e angustiadas com o que aconteceu e elas não perceberam em que momento isso iniciou. É importante saber lidar com as frustrações e saber resolver aqueles problemas que efetivamente lá no passado não foram resolvidos da forma que deveriam? Sim. Nós precisamos primeiro compreender essas coisas, né? Porque muitas vezes quando algo que a gente sabe que vai nos frustrar, a gente simplesmente finge que ele não existe e passa por cima disso. Então a gente precisa entender que essas coisas acontecem, que incomodam e a gente precisa solucionar. Não adianta eu simplesmente guardar isso dentro de uma caixinha e depois eu simplesmente abro essa caixinha de uma forma explosiva, que já não tem mais solução. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre saúde mental. Não saia daí, até já!
Femininas e Fundação São Francisco Xavier. Relações que se completam. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Se Deus quiser um dia ele ficar bem, de saúde, e um dia ele estudar e conseguir um trabalho melhor, né? E se não conseguir, mas pelo menos um dia conseguir escrever pelo menos o nome dele, para um dia ele mesmo saber resolver as coisas dele, né? Eu sei que ele não vai achar eu a vida inteira. Fiz dois quartinhos, uma cozinha, nem banheiro não deu para fazer, mas não tem como botar luz, botei a porta, já falta as fechaduras. Fica seco, não tem água. Tem época que seca tudo qualquer lugarzinho, aí não pode, não produz mesmo. Aqui no sertão, aqui é assim, se não mexer com uma coisinha de um canto, coisinha de outro, não vive não. Passar puro e muito. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Estou precisando de você. Estamos de volta e você está no Saúde e Atitude. Hoje a gente fala sobre saúde mental com Daniela Cristina Machado Câmara, psicóloga do Hospital de Cubatão. Daniela, no bloco anterior nós falamos mais rapidamente sobre a questão da alimentação e do sono. O que é comer bem e o que é dormir bem? Bom, o comer bem é você procurar fazer todas as suas refeições e evitar comer aquelas comidas rápidas que fazem mal para o seu corpo, né? Não pular as refeições. E o que é dormir bem? Fala-se entre 6 e 8 horas diárias, desde que seu corpo consiga descansar e você estar disposta a fazer as suas atividades no dia seguinte. Também não adianta eu pegar, eu fico 3, 4 dias sem dormir e eu pego e durmo 24 horas seguidas. O corpo não vai aguentar. O corpo vai estar mais fadigado do que quando você foi dormir.
A gente falou também um pouquinho a respeito do crescimento de transtornos como a depressão em virtude desse cenário que a gente vive hoje. É preciso, de uma maneira urgente, vencer o preconceito que ainda existe? Sim, as pessoas ainda têm muito preconceito sobre as doenças mentais, sobre a depressão, sobre o transtorno de ansiedade. As pessoas escondem isso com medo de procurar profissionais como psicólogo, psiquiatra, que são pessoas que estudaram para isso, né? E as pessoas se fecham. Quando elas vão fazer a busca, já está muito avançado o estágio, tendo necessidade da ajuda medicamentosa ou de alguma outra intervenção. Existe uma relação, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença física, ela pode ter um agravamento da sua saúde mental ou isso não tem relação? Sim, pode sim ter um agravamento. Por quê? Porque ela não aceita, ou porque ela não entende, ou porque essa doença física vai ocasionar limitações para ela não vai conseguir desenvolver aquilo que ela desenvolvia antes, ela vai precisar de ajuda e era uma pessoa totalmente independente. Isso sim pode comprometer a saúde mental. E nesse momento é extremamente importante o apoio de uma equipe de profissional, não só uma rede de apoio de familiares e de amigos. Sim, nós precisamos ter a equipe multidisciplinar para atender um paciente como um todo. O médico vai tratar da patologia clínica, nós temos psicólogos para ajudar nesse equilíbrio emocional, a gente precisa ter a nutricionista para cuidar da alimentação do paciente, porque às vezes nem sempre a rejeição do paciente por uma alimentação é por uma questão clínica, mas sim por uma preferência alimentar, e aí a gente precisa estar mudando o cardápio do paciente nesse momento, a gente precisa da análise de uma fono, de fisioterapeuta para reabilitar o paciente dentro das limitações possíveis da patologia. Isso tudo a gente pode resumir numa palavra que é um dos pilares, inclusive, da Fundação, acolhimento, né? Sim, o acolhimento é extremamente importante. Eu acolher e tentar fazer para o paciente que aquele atendimento fique mais próximo daquilo que ele tem no dia a dia dele. E com relação ao acolhimento no Hospital de Cubatão, aos parentes desses pacientes que estão internados, que a gente sabe que ninguém vai para o hospital porque quer, né? Ou se interna porque quer passar uma temporada dentro de um quarto de hospital. E muitas vezes o diagnóstico é um diagnóstico grave que afeta e desestrutura toda uma família. Como que é feito esse acolhimento dos familiares daquele paciente doente? Bom, hoje dentro do Hospital de Cubatão, para o primeiro acolhimento, além da equipe de enfermagem, nós temos assistente social e psicólogo. Então a gente auxilia tanto no acolhimento emocional, para que eles consigam entender e dar apoio para o paciente, como também nas questões sociais, que às vezes o familiar fica perdido naquele momento. Então a nossa rede auxilia o familiar nessas possíveis questões sociais. Quando a gente fala de saúde mental, quero voltar um pouquinho a alguns fatores que contribuem. Qual é a importância das amizades, do convívio social e da criação de vínculos? Bom, eu preciso ter um um círculo de amizades que me façam bem, né? Aqueles amigos que me dá prazer de estar junto, que me façam rir, que me façam sentir mais leve, porque é o que eu preciso. Dentro daquela minha atividade rotineira, estressante, eu preciso aliviar. E às vezes uma conversa com um amigo querido, isso vai me dar uma sensação de prazer muito grande. Os familiares no sentido do apoio, eu preciso ter alguém que me apoie. Eu não consigo ser sozinha sempre, eu não consigo fazer tudo sozinha. Então eu preciso de alguém de referência para que naqueles momentos que eu me sinta triste, eu poder ter o apoio de alguém. Evitar pessoas tóxicas é extremamente importante. O que são, né? Para quem está nos assistindo, muitas vezes as pessoas não sabem quem são essas pessoas tóxicas, né? Mas elas não contribuem para uma saúde mental em dia, né? Sim, se eu estou doente procurando um auxílio para minha saúde mental, eu tenho que evitar aquelas pessoas que veem sempre o lado negativo, que reclamam de tudo, que ao invés de dar uma palavra positiva, está sempre colocando para baixo. Mas aí eu vejo ao lado contrário. Quando eu tenho uma saúde mental equilibrada, eu preciso servir de auxílio para essas pessoas que ainda não conseguiram enxergar que elas precisam melhorar.
Quando a gente fala de servir de auxílio, de ouvido, de acolhimento, a gente fala diretamente de bem-estar, né? Qualidade de vida, buscar uma rotina que lhe entregue qualidade de vida, está diretamente relacionado a uma saúde mental boa? Sim, eu preciso, para eu ter qualidade de vida, o principal de tudo é ter um planejamento. Eu preciso executar o que eu tenho que fazer de uma forma para viver. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que dar conta dos meus afazeres em casa, mas eu também preciso buscar um tempo para mim. Seja lá assistir uma série de TV importante, ler um bom livro, estar com pessoas que eu gosto, cuidar da minha família, estar com a família, com pessoas que eu amo. Isso é importante para a minha qualidade de vida. Essas práticas que hoje estão muito em evidência, como meditação, yoga, que trabalham a respiração em prol da diminuição da ansiedade, elas são de fato positivas? Elas são positivas, mas lembrando que elas são positivas para que, se eu sou uma pessoa dessa forma, se eu sou uma pessoa que não gosto desse tipo de coisa, eu consigo controlar isso de outras formas, fazendo um exercício um pouco mais agitado. Não adianta eu querer fazer algo que vai me fazer bem, mas se eu não sou uma pessoa que sou treinada para fazer isso. Importante, a gente está chegando no final do programa, é importante dizer que essas síndromes que estão afetando os indivíduos nessa era, eu já nem chamo mais de era moderna, eu acho que é a era ultramoderna, são síndromes completamente tratáveis, né? Sim, na maioria das vezes elas são tratáveis e evitáveis. Se a gente consegue perceber os principais sintomas no início, eu consigo prevenir e tratar logo no início, para que ela não desenvolva ou desencadeie uma doença mental um pouco mais difícil de ser tratada. Eu quero encerrar hoje o programa com uma mensagem tua. Eu acho que a gente ainda não olha o tema saúde mental como deveria, né? Quando o indivíduo e quando a sociedade perceber que, olhando para dentro, ela consegue encontrar as principais saídas para os problemas que estão fora, a gente vai ter uma sociedade um pouco mais equilibrada. Então eu queria que você, como psicóloga do Hospital de Cubatão, deixasse um recado. O que eu gostaria de dizer é que nós precisamos olhar para dentro e entender que não somos super-heróis. Nós temos nossos limites, nós temos o nosso momento de parar e de avaliar aonde eu posso melhorar. Encare-se, olhe para dentro de si e veja a pessoa maravilhosa que você é e o que você pode ajudar aos outros. Daniela, muito obrigada pela tua participação aqui. Foi um prazer falar sobre esse tema e espero que você volte mais vezes. Muito obrigada. O Saúde e Atitude fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Até lá. Tchau. Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier.